E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui então para o início do nosso curso de React, um curso fera que eu preparei para vocês aqui, cheio de conteúdo, um conteúdo de iniciante. Então você que está começando, que está vindo do HTML, CSS, JavaScript, ou que ainda está bem no começo, você com certeza já vai conseguir entender. Porque é um curso teórico com um pouco de prática. Claro que nós não vamos dar tanta ênfase em conceitos detalhados, coisas aprofundadas, para a gente não sair do trilho, né, do eixo de iniciante, beleza? Mas vamos trazer aqui diversos conteúdos muito importantes para você que quer utilizar o React, tá? E para o curso de React começar com o pé direito, vamos começar falando sobre o React, o que é o React que a gente tanto ouve falar, para que ele serve, né? E vocês estão vendo aí na tela que tá o Instagram aqui na minha frente e não é à toa, tá? O Instagram tá aqui para vocês porque o objetivo do React, a gente já vai falar um pouco sobre a tecnologia em si, tá bom? É construir Single Page Applications, ou seja, SPAs, né? Chama-se SPAs, SPA, beleza? O que é uma SPA? Galera, de forma muito simplista, a SPA é uma página e hoje você vai, assim que eu explicar para você o conceito, você já vai assimilar com diversos sites, diversas páginas que você utiliza aí na web. É um tipo de web application, ou seja, um aplicativo web, um site, onde você tem todas as aplicações, funcionalidades concentradas em um só lugar. Portanto, para você sair de um lugar e ir para o outro nesse site, você não precisa mudar o seu domínio. Você não vai ser mandado para outra página. Você não vai fazer recarregamento dessa página. Você apenas vai reconstruir ela de forma assíncrona. Por que assíncrona? Porque nem todas as informações vão estar ali imediatamente, ou seja, algumas informações chegam antes, outras depois, em frações de segundo, imperceptível para quem está utilizando, como usuário comum, né? Quem percebe mais quem está programando, que sabe que isso está acontecendo. E assim, você reconstrói a página no formato de componentes, que a gente vai ver muito aqui no React. Então, na prática, é basicamente tudo acoplado em um só lugar, diversos bloquinhos que vão se montando, que vão montando e remontando conforme a necessidade do usuário. Por exemplo, no Instagram, eu estou aqui na página Explorar. Pode perceber que o que muda é isso aqui, que chama-se endpoint, ou seja, eu estou no instagram.com/explore. Se eu for aqui para o meu perfil, vamos lá acessar o perfil, perceba. Tá percebendo que esse header, essa parte aqui de cima, que tem aqui o logo do Instagram, pesquisar, todos esses ícones, ele é o mesmo, ele se manteve. E a página, vou voltar para vocês aqui no Explorar. Tá vendo? Ela não recarrega. Não acontece isso aqui, ó, não dá um reload na minha página. Ela apenas se reconstrói. Inclusive, o Instagram, o Facebook, né, eles utilizam o React, tá? Então eu já trouxe para vocês aqui uma aplicação que utiliza o React. E para quem não sabe, o React ele é do Facebook, tá bom? Ele é desenvolvido pelo Facebook e hoje é uma biblioteca muito famosa, né, para desenvolver Single Page Applications. Então quando você entrar num site como o Instagram, você vai perceber que conforme você navega, né, dentro do site, não há esse reload. Mesmo se eu clicar em uma publicação minha aqui, perceba, não recarregou. Está tudo sendo remontado no formato de componentes, como eu disse para vocês, de forma assíncrona. Então as informações chegam, se remontam, e aí se eu vou para outro local da aplicação, como eu disse para vocês, muda essa rota, que é esse endpoint, né? Esse barra alguma coisa, isso é a nossa rota. Agora eu estou no perfil, agora eu vou pro explorar. E aí remonta e assim por diante. Então, após essa introdução rápida para vocês sobre aonde nós aplicamos o React, porque nada melhor do que saber onde utilizar uma tecnologia, vamos entender um pouco mais sobre o React em si. Então, o React, eu tô aqui na documentação, beleza? A documentação do React, ela não é uma documentação super extensa, até porque o React é uma biblioteca. E por que biblioteca? Porque ele não tem todas as funcionalidades de um framework nativo. Ou seja, ele não tem roteamento nativo, ele não tem módulos de requisições HTTP nativo, ou seja, para resumir para você, ele não tem tudo o que outro framework como o Angular e o Vue já tem nativo. Como assim nativo? Quando você cria o seu projeto, você ainda assim vai precisar adicionar outras bibliotecas junto com o React para ele funcionar de forma completa. Para nossa aplicação, só o React por si só vai dar super certo, beleza? Porque a gente vai fazer nesse curso. Mas mais para frente avançando, até mesmo em outros tutoriais aqui do canal, você vai ver que além do React, eu utilizo outras 3, 4 bibliotecas, beleza? Então, pessoal, vamos lá. React é uma biblioteca de JavaScript, assim como o Angular, assim como o Vue, declarativa, eficiente e flexível para criar interfaces com o usuário, né, as nossas SPAs.
O React ele é constituído de componentes. Antigamente era feito através de classes, mas esse conceito ficou para trás, tá? Não se utiliza mais classes em React. Depois surgiram os hooks também, que é outra funcionalidade que eu vou falar para vocês mais adiante. E hoje o React ele é construído através de funções. Então, hoje, como que a gente constrói o React? Não é mais com classes. Vamos procurar aqui embaixo que eu sei que tem aqui. Componentes de função. Então, olha só, em React, componentes de função são os mais simples de serem escritos. Contém apenas o método render e não possuem seu próprio state. Não precisa se apegar a isso, não precisa entender o que é isso ainda, beleza? React ele dá uma explicação muito formal demais aqui na documentação, até por isso que eu trouxe para vocês esse tutorial, porque eu sei que vocês que estão aqui necessitam de entender conceitos de forma mais mastigada, mais simples do que essas coisas super formais, às vezes a gente nem acaba utilizando de fato. Tá? Então, o que é um componente para explicar para você? O HTML, o CSS e o JavaScript que você aí utiliza para fazer seus programas web, ou seja, se a gente clicar aqui com inspecionar e a gente acessar aqui nosso inspecionar, nosso inspetor, o que a gente tem? A gente tem diversas divs, né, que é o nosso HTML. Aqui embaixo a gente tem nosso estilo, que é nosso CSS. E aqui, se a gente for em rede, a gente poderia até ver aqui, deixa eu... Ó, JavaScript, tá vendo? A gente tem aqui algumas requisições, que já é o nosso JavaScript. Aqui no console a gente pode digitar mais JavaScript, enfim. Então, essa junção de HTML, CSS e JavaScript, sendo o JavaScript que dá vida para essa página, né, vamos dizer assim, é a junção do React. Então, o React ele junta o HTML, CSS e JavaScript em formato de componentes e assim a gente constrói a nossa aplicação. Então, é simples pra caramba. Né? Parece difícil quando você ainda não ouviu falar ali sobre, né? Nunca codou algo em React, né? Tá ali no começo, mas não tem segredo. React ele tem uma curva de aprendizado muito bacana. E um ponto final que eu gostaria de comentar com vocês, que são conceitos legais de você saber no começo, para que depois, quando você for aprimorando seus códigos aí, você já tenha essa base, que é o Client Server Rendering. Nossa, o que é esse nome maluco que você falou aí? Então vamos lá, separei para vocês aqui no Stack Overflow qual que é a diferença entre Client-Side e Server-Side Rendering, ou seja, CSR e SSR. Por que eu já trouxe esse conceito para vocês? Porque hoje está muito hypado, vamos falar assim, não só hoje, já vem há um bom tempo, mas hoje está quase que obrigatório você utilizar Next.js, que é um framework de React, junto com React, óbvio, né? Por que não se utiliza só React mais atualmente, está utilizando muito Next? Para ter esse server-side rendering, porque nativamente o React ele é client-side rendering. Então, vamos parar de falar assim sobre o conceito e vamos explicar o que é, que eu acho que faz mais sentido, né? Então, olha aqui tem uma definição bem legal. O servidor processa os dados solicitados, gera a página e transmite ao cliente a página pronta em HTML. Então, o servidor processa o back-end, ele gera a página e transmite para o cliente, que é você que está utilizando aqui a página, você é o cliente, né? A parte do front-end é o cliente, pronta em HTML. Então faz tudo isso e joga em HTML para o navegador. Então o navegador lê o HTML e gera toda essa página para a gente. Tá bom, qual que é o pró do server-side? Lembrando que server-side não é o React, tá? É quando a gente utiliza o Next.js. Então vamos lá entender primeiro o server-side. O servidor é uma máquina com grande capacidade, ou seja, vem do back-end, é mais fácil para a gente. O cliente não precisa se preocupar muito com o processamento de dados, porque ele só vai receber e montar. Então, ó, porém, toda a página deve ser transmitida via rede, isso não pode não ser muito positivo. Sempre que é necessário algum processamento, o cliente chama o servidor. Então ele vai ficar toda hora pedindo para o servidor, ó, back-end, traz para mim isso aqui para montar a página de novo e tal. Isso é uma outra forma de se construir páginas, mas como que o React é feito? É através de client-side. Ou seja, a gente utiliza a renderização através do cliente. Então, o cliente envia a solicitação dos dados desejados e renderiza a página por si mesmo. O back-end não envia nada para o cliente. O cliente se dá o trabalho de montar, ou seja, o seu navegador, ele monta a página. Ele não espera nada do back-end, beleza? Somente os dados são recebidos. Então, HTML, o CSS e o JavaScript é montado, e aí os dados do seu back-end são recebidos. Como assim dados? Por exemplo, o nome do usuário que está fazendo o login, o e-mail dele está sendo recebido. E o cliente tem o trabalho de gerar a página. Então, qual que é o pró? Não é necessário transferir, você não precisa de back-end e não sobrecarrega tanto o servidor se você tem muitas pessoas acessando. Você tem 1 milhão de acessos no seu site. Imagina 1 milhão de pessoas fazendo requisições para o back-end para montar a página toda hora. Né? Isso poderia não ser tão positivo assim. Então, o client-side rendering tem essa vantagem. Qual que é o contra? Aumenta muito o processamento do lado do cliente. E aí vem algo que o React, ele por si só, sem o Next,
não é muito positivo, porque o SEO, o rendimento, o desempenho da página, o processamento fica mais lento, fica mais difícil de ter uma performance. Então o Next veio para dar performance. Então o React nativo, ele não tem tanta performance assim como você vai ter com o server-side rendering. Mas como eu disse, e estou lendo para vocês, não é todos os casos, né? Porque também tem outro contra aqui, ó, aplicações do lado do cliente expõem o código da aplicação, que também é outra desvantagem. Então o React por si só é client-side rendering, tá bom? Acho importante falar para vocês entenderem, quando lá na frente vocês forem utilizar o Next.js, vocês já saberem o porquê que vocês vão utilizar, beleza? Então, recapitulando, o React ele é nativamente client-side rendering, utilizado para construir single-page applications como Instagram, Facebook, entre outros diversos sites que nós utilizamos, né? E o React é uma biblioteca formatada em componente para HTML, CSS e JavaScript. Então a gente usa essas três linguagens, por exemplo, uma biblioteca de JavaScript, né, para construir nossos componentes e montar nossa página, beleza? Então, espero que tenham curtido essa primeira aula. Bora para o próximo vídeo. E fala aí, devs! Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso curso de React para iniciantes. E hoje a gente vai falar aqui bem rápido, tá? Jogo rápido essa aula, sobre o JSX. Como vocês estão percebendo, eu estou preparando para vocês, dentro desse curso, fontes de conhecimento diversas, e fontes que são muito utilizadas. O eSchools é muito utilizado para você ver conceitos aí, diversas linguagens, diversas tecnologias. O Stack Overflow a gente usa muito, então trazendo para vocês conhecimentos aí realmente das fontes que são utilizadas para vocês já irem se habituando a fazer pesquisas também. Hoje a gente vai falar sobre JSX. O que é o JSX de forma bem assim, grosseira? Basicamente é o HTML misturado com JavaScript. Não tem como definir de forma mais simples que isso. Então vocês vão perceber que quando a gente desenvolve o React, diferente aí quando você vai construir a aplicação sem framework, que você faz o HTML, o CSS e o JavaScript separados, no React você mistura o JavaScript com o HTML. Isso às vezes gera um pouco de confusão na galera, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É muito simples, tá? Deixa eu achar aqui para vocês, ó. Expressões de JSX. Com o JSX, você pode fazer expressões dentro de curly braces, que seriam essas chaves, né? Ele tá falando aqui. Então, o que significa isso? No React, você pode injetar o JavaScript, vamos falar assim, direto no seu HTML. Então, olha aqui, React is, aí ele abre chave, fecha chave com 5+5. Ele fez uma operação matemática dentro do HTML. Então vocês vão ver que a gente utiliza muito essas chaves exatamente para indicar para o nosso HTML, para a nossa tela, vamos falar assim, que a gente está colocando JavaScript junto com o HTML, beleza? Então vocês vão ver que é muito normal a gente fazer isso, tá? Então basicamente essa aqui é a estrutura, né, que a gente vai ter, é uma função que retorna, aqui está sendo uma variável, mas vai ser uma função que retorna HTML, e é basicamente isso, tá? Quando o elemento é vazio, ele não tem nada dentro, como é o caso do input, a gente fecha ele com barra, a barra e o maior, né, o símbolo de maior, a gente fecha ele de uma vez, né? Ele não recebe nada dentro, como é o caso, por exemplo, do P, né, que vai receber uma string aqui. Então, nesse caso, galera, JSX é muito simples, tá? Não tem segredo mesmo. Vocês vão ver que ele é bem tranquilo de utilizar, é realmente HTML e JavaScript juntos, tá? Então, é bem legal, é muito positivo, acho que aprender isso vai te dar uma outra visão. Então, assim, tem quem acha mais fácil, tem quem acha mais difícil. Mas como eu falei para vocês, eu acho o JSX bem legal, bem tranquilo de aprender. E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Galera, agora no nosso terceiro episódio aqui do curso de React para iniciantes, iremos criar nosso primeiro projeto, a hora tão esperada, né, que todo mundo aguarda, a hora de colocar a mão na massa, de colocar a mão no código, como eu costumo falar. E pessoal, antes de iniciarmos nosso projeto, e nós já vamos fazer isso, fique tranquilo, não vai demorar, eu prometo. Nós vamos apenas entender um pouquinho a diferença que existe entre criar esse aplicativo, essa aplicação, com um comando e com outro. Como assim? Existem duas ferramentas hoje muito comuns, muito utilizadas para criar nosso aplicativo. Create React App é aquele comando muito famoso, npx create React App e o nome. E o nome do seu projeto, né? Esse comandinho aqui. Muito conhecido, né? O que acontece? Quando você cria com essa ferramenta, Create React App, você basicamente está criando o seu projeto com algo chamado Webpack. Esse Webpack, o que ele vai fazer? Trouxe uma explicação para vocês aqui. Ele vai criar um bundle, ele empacota todo o seu projeto. Pensa tudo que está dentro do seu projeto, as dependências, o JavaScript, o HTML, o CSS, etc. Tudo que você utilizou, ele transforma em um bundle, ou seja, ele pacota tudo isso e ele joga para o servidor renderizar.
beleza? Isso gera um pouco, uma lentidão para iniciar a sua aplicação, então torna mais lento ainda. Muitas das vezes seu código vai estar grande, vai estar cheio já de coisa, e você ainda vai ter um código extenso, com muitas funções, muitas imagens, etc. E aí, para fazer o bundle de tudo aquilo, demora muito. Então a galera percebeu que o CRA, que chama, né, o Create React App, a abreviação CRA, ele é um pouco lento, né? Porque ele vai fazer todo esse bundle. E aí o que acontece? Então surgiu o Vite, né? O Vite, ele é, como diz aqui, Next Generation Front-End Tooling. É uma ferramenta para gerar os projetos de front-end, também como o Create React App é, só que o Vite também te dá suporte para TypeScript, ele te dá suporte para criar projetos em Vue.js. Então, num único comando, e a gente vai ver aqui, ó, Get Started, se a gente vir aqui em, deixa eu achar o comando, npm create vite @lasted, ou yarn, ou outro comando com npm, que é o que eu utilizo aqui. Dando esse comando no seu terminal, você vai ter a opção de criar projetos com TypeScript, React TypeScript, você vai ter a opção de criar projeto em Vue, ele te dá muito mais opções. E por que que o Vite, é Vite realmente que fala, tá? Vite, com esse i no final mudo. Por que que ele é tão melhor? E aqui está a explicação, ó. Basicamente, ele divide sua aplicação em dependências, que são como se fossem os pacotes do seu projeto, né? O que você está utilizando ali. Por exemplo, você instala uma biblioteca, aquilo ali se torna uma dependência. E o source code, ou seja, o seu código-fonte, o que você escreveu. E aí, o que ele vai fazer para a gente ir direto ao ponto? Como você vê na imagem, e aqui eu trouxe para vocês nesse fórum, aqui esse rapaz aqui, esse dev que fez esse conteúdo aqui, eu estou trazendo como base para vocês. O Vite, ele apenas transforma e entrega o código para o servidor sob demanda, né? Então, quando o browser, o seu navegador pede isso, ou seja, ele não é feito um bundle de toda a sua aplicação. Isso gera mais velocidade. Olha só para vocês entenderem. O servidor está pronto, né? É feita uma entrada, acessa uma rota e todos os módulos dela. Então, o restante aqui, ó, como vocês estão vendo, essa parte de baixo que está cinza, a gente não precisa dela ainda. Então, HTTP request pediu só isso aqui, ou seja, o meu usuário entrou lá no Instagram, acessou só uma parte, então só libera aquela parte para ele, não precisa fazer o bundle de tudo. Porque imagina só, para que eu vou empacotar todo o meu projeto para entregar para o meu usuário se ele só vai acessar 10% daquilo? Então, o Vite, ele é realmente muito bom, porque ele não utiliza, como eu falei para vocês, o Webpack. O Webpack é o que faz todo esse empacotamento, né? Ele utiliza o ES-Build, beleza? Que é outra tecnologia aí para fazer essa distribuição, essa renderização do nosso código. Então, você que veio para esse curso, espero que você esteja curtindo o curso até aqui. A parte teórica ela é um pouquinho mais chata, mas são coisas que vão trazer o diferencial para você. Quando você sai de um curso como esse, que explica para você teoria também, você sai mais preparado para sua entrevista, poder explicar o porquê que você utilizou alguma coisa. Nada melhor do que isso, porque muitas pessoas aprendem a usar, mas não sabem por que estão usando. Isso é muito ruim. Então, eu gosto de trazer para vocês tudo bem passo a passo. Então, sem mais delongas, não vamos utilizar o Create React App. Vamos utilizar o Vite, beleza? E vamos copiar aqui esse comando, tá? Sem o cifrão. E agora, abrindo aqui meu terminal, eu vou vir aqui em CD Desktop e agora vou colar o comando, beleza? Beleza, ele vai começar a carregar. Project Name. Qual que vai ser o nome do nosso projeto? Eu vou dar o nome aqui, né? Você dá o nome que você preferir aí. Curso React Iniciantes YouTube. Prontinho. Aqui vamos escolher o que a gente quer utilizar, né? No caso, Vue, React, tem várias coisas aqui. Eu quero React. Aqui não dá para ver direito. React TypeScript, né? Ele está aqui bem escondido aqui embaixo, um azul escuro. Eu quero React normal, sem tipar, né? sem TypeScript. E agora ele fala, pronto, agora rode cd para entrar na pasta, né? O nome da pasta, npm install para instalar as nossas dependências, né? Inclusive a pasta Node Models, que eu já vou mostrar para vocês. E depois rode npm run dev. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos abrir o nosso Visual Code Studio. E agora vamos clicar aqui em abrir a pasta. Vamos entrar aqui e procurar nossa pasta. No meu caso está aqui, curso React Iniciantes. Beleza. Aqui nós temos uma estrutura de pastas, a public, a source e alguns arquivos aqui. A gente já vai passar em cada um deles, tá? Mas antes de tudo, vamos terminar a instalação por completo. Você pode tanto vir aqui em novo terminal e rodar o comando, como você pode fazer direto pelo seu terminal, beleza? Eu vou fazer direto pelo terminal, e aí vocês vão conseguir ver acontecendo aqui, mas não muda nada, tá? É mais para ficar intuitivo, já que os comandos já estão aqui.
Então, primeiro eu vou dar um cd, curso React, iniciantes YouTube. Não sei porque que ele não está encontrando, porque eu estou digitando errado. Coloquei curso, cd, curso React, YouTube. Pronto, estou dentro da pasta. Vou colocar npm install e vou apertar Enter. Beleza, instalamos aqui nossa Node Modules. Vem aqui com várias bibliotecas, né? Diversos pacotes aí importantes. E também cria-se aqui o package lock.json. O package lock.json ele é como se fosse um controle da package.json que a gente tem aqui, tá? JSON é só uma extensão, um tipo de arquivo, beleza? E basicamente ele controla as suas dependências. Então aqui dentro você tem o nome do arquivo, a versão do projeto, né? O nome do projeto, a versão do projeto, os pacotes aqui, né? Então a gente tem dependências React 18, né? Ou seja, esse centro circunflexo quer dizer 18.2.0 ou superior, React DOM também, e aí vai. Dev dependencies, dependência de desenvolvimento, tudo mais. E o package JSON, ele realmente, vamos dizer assim, o necessário, ele é obrigatório no projeto, né? O package lock.json ele é criado para ter um backup, como se fosse um controle das versões, para garantir que tudo vai estar certo. Basicamente isso, tá bom? A gente tem aqui as configurações do Vite, que são geradas padrão. O Git ignora, ele vai ignorar alguns arquivos que não deveriam ser comitados, digamos assim. Aí você tem o main JSX, né, que já entra na extensão JSX, ou seja, como eu disse para vocês na aula anterior, a gente tem diversos arquivinhos padrões que realmente é só para a gente rodar a aplicação aqui e ver o que está acontecendo. Então, para terminar o nosso projeto, né, agora, vamos aqui rodar com npm run dev e olha lá, ele está me dizendo aqui que o arquivo está sendo rodado na pasta, ele está me dizendo aqui que o nosso projeto está sendo rodado localmente, né, esse IP é local, e na porta 513, e aí segurando o Ctrl, clicando em cima, você abre o projeto. E aí aqui, o Create React App, ele vem com um projetinho, aqui também vem um, no Vite, né? Então ele traz aqui Vite React, e aqui um contador, que você pode clicar, ele vai aumentar. E aí, é claro, né, para finalizar essa aula, a gente vai vir aqui no nosso app.jsx, né? Antes de eu explicar para vocês mais algumas coisas importantes, né? Vamos mudar aqui o nosso nome, então ao invés de Vite e React, você vai colocar seu nome, para você ver a aplicação sendo alterada. E aí, ó, ele acabou de compilar, tá vendo? Muito rápido, né? Bem rápido. Claro que não tem quase nada, por isso também a rapidez, mas o Vite realmente é muito mais rápido, né? E olha aqui, pronto, tá o nosso nome aqui, beleza? Então, entenderam por que a gente utiliza o Vite, né? Para fechar, o Vite, para finalizar aqui, ele é de 10 a 100 vezes mais rápido do que outros bundlers, como o próprio Webpack, né? Do Create React App. Então, por isso que a gente utilizou ele. E, bom, para fechar isso, não queria estender tanto assim, mas para mostrar para vocês que criar um projeto é simples, a gente apenas precisa saber de algumas coisinhas para a gente ter a melhor performance possível. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é um pouquinho sobre o React DOM. Como vocês estão vendo aqui no nosso main, ou seja, main traduzindo principal, né? Nosso arquivo principal é renderizado o app. Mas tem que ser o app? Não, é o arquivo que você quiser. O que acontece é que dentro do React DOM é renderizado o arquivo principal. Então a gente está manipulando o DOM. O DOM nada mais é do que o núcleo do nosso navegador. Então a gente está dizendo para ele, olha, você vai imprimir na tela esse componente, beleza? Então, vindo aqui no React DOM, se você carregar React através de uma tag script, essas APIs de nível superior estão disponíveis globalmente em React DOM. Bom, então aqui a gente está utilizando a função render, como ele está mostrando aqui, para renderizar o elemento do React no DOM, e é basicamente isso. Aí a gente vai conseguir ter aqui qualquer tipo de componente de acordo com o que a gente está pedindo para renderizar no DOM. Se eu tiver um componente criado, como é o caso do app JSX aqui, mas aqui dentro eu vir aqui e colocar assim, uma div, um fragment, né, uma div vazia, e colocar só assim h1 e meu nome, por mais que eu tenha ali o componente app, o que vai acontecer? Vai renderizar só o meu nome, beleza? Porque agora eu estou pedindo para ele renderizar no DOM o meu nome, beleza? A gente inspecionar, olha aqui, dentro da minha div, dentro do meu body, só tem realmente essa div, tá? Então, esse era o vídeo, tá? Aula 3. Criar projeto, entender a estrutura, e agora vamos mais para a mão na massa. Bora lá. E fala aí, devs, bora então para a nossa quarta aula. Agora vamos criar nosso primeiro componente no React. Nosso componente criado por nós mesmos do zero, beleza? Vamos criar, vamos renderizar ele aqui na nossa tela. E vamos fazer algo bacana, tá? Vamos colocar ali um mini formulário, alguma coisa assim, para a gente poder ver ali as coisas acontecendo, tá bom? Então vamos lá, galera. Como o objetivo aqui é um curso para iniciantes, é óbvio que eu não vou poder me aprofundar tanto, não é o objetivo, né? Eu vou trazer sempre exemplos simples para vocês, tá?
Então, assim, quando a gente cria uma aplicação, o que acontece? Normalmente a gente apaga tudo o que a gente não está utilizando de arquivos, né, para a gente colocar o projeto em Ready to Code, pronto para codar. Mas aqui eu não vou me preocupar em apagar nada, tá bom? Porque isso eu deixo para outros vídeos no canal que tem por aí, que vocês podem ver de projetos de React, que daí eu ensino como apagar tudo para você começar a fazer seu código. E como é um projeto para iniciante, um curso para iniciante, não se preocupem com detalhes, tá bom? Vamos direto aqui para fazer nosso primeiro projeto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai apagar tudo dentro. Na verdade, vamos criar um do zero mesmo. Eu acho que vai ficar mais legal. Então, dentro da minha página, dentro da minha pasta source, dentro da raiz do meu projeto, eu vou criar uma pastinha chamada components, tá? Components. E aí, eu vou criar dentro dessa pasta components, eu vou criar aqui o primeiro componente. Então, vai ser o primeiro componente, beleza? E dentro desse primeiro componente, eu vou criar aqui um arquivo chamado index.js. Bom? Então, como eu disse para vocês, nós podemos utilizar JavaScript, não precisamos utilizar JSX como extensão, não tem problema. Tá? E aí o que eu vou começar? Vou começar com o padrão import React from React. Ah, para que serve esse React? Né? React ele importa toda a biblioteca, a gente está importando a biblioteca, para que a gente possa utilizar algumas funcionalidades específicas. Né? Então agora nós vamos criar aqui nosso componente de fato, o nosso JSX, né? Como eu falei para vocês na segunda aula. Então, a gente vai criar através de função. Como eu disse, não cria-se mais através de classes, isso já é passado, tá bom? Sempre começa com a primeira letra maiúscula, quando é componente, tá bom? Aqui eu vou criar em dois formatos, tá? Para vocês poderem ver. Esse formato é através de uma arrow function, e o segundo formato é através de função, tá bom? Esse tipo é através de uma função e esse tipo é através de uma arrow function, né? Que é uma função anônima. Ah, muda alguma coisa? Não, não muda. Né? Praticamente falando, vai ser a mesma coisa, porque aqui você vai vir aqui, vai colocar uma div, o seu nome, para a gente testar, como eu falei, e aqui da mesma forma você vai colocar a sua div e o seu nome para você testar. Só que perceba, qual delas parece ser mais simples de ler? Arrow functions são muito mais simples de ler, tá? Então eu costumo gostar mais desse modelo aqui, beleza? Mas de qualquer forma, para você criar o componente principal ali da sua tela, como ele vai ser o componente que vai ficar no escopo global ali, vamos falar assim, não faz muita diferença, tá? Porque de qualquer forma aqui eu também vou precisar utilizar o return para eu poder renderizar mais de uma linha, tá? Então eu vou ter que colocar return, assim como coloquei aqui também, e vai ficar dessa forma. Então vai da sua leitura. Eu gosto mais de utilizar esse cara aqui, tá? Arrow function. Esse tipo eu acho que fica mais legal. Então agora nós criamos aqui uma função e dentro da função nós iremos retornar nosso HTML. E daí entra o JSX. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um input, vou colocar só um input. E aí, lembrando que o input ele tem aquele fechamento que a gente leu já nas aulas anteriores, que ele não tem nada dentro dele, ele é vazio, né? Então ele tem o fechamento nele próprio. É diferente de um H1, por exemplo, uma tag de título, que você abre e fecha porque você coloca algo dentro, né? Então ele vai, obviamente, precisar abrir e fechar a tag, aqui eu vou fechar nela própria, porque ela é uma tag vazia, né? Uma tag de fechamento vazio. Então, aqui, galera, já é algo bem legal que aconteceu, tá? Primeiro de tudo, antes da gente exportar esse componente, e você já vai entender o que é exportar, a gente vai entender o que está acontecendo de errado aqui. Então, se eu passar o mouse, ele está falando, as expressões de JSX devem ter o elemento pi. Então, como que a gente resolve isso? Quando você se deparar com esse erro, é porque está faltando uma div. E a div ela é como se fosse uma caixa. Vai colocar tudo dentro dela, né? Então agora nós temos nosso primeiro componente e vamos exportar. Vamos exportar default. Significa exportar default, tá? Vocês vão ver também que existe esse export, que não é o default, que é só o export. Quando você exporta default, basicamente você está exportando o objeto em si. Quando você exporta sem ser default, você está exportando parte daquele objeto. Então, como assim? Se eu exporto default, eu não vou precisar, eu vou pegar tudo que está aqui. E se eu não exportar default, eu vou ter que pegar o que está dentro dele, é uma parte desse componente, tá? Mas isso, com o tempo, você entende melhor e durante o projeto aqui vai ficar mais claro também, beleza? Mas aqui é uma exportação default, tá bom? Então, realmente eu estou exportando tudo, vamos dizer assim. Realmente é o nosso componente inteiro aqui e não parte dele, beleza? E quando eu exporto, eu estou tornando agora acessível para minha aplicação esse componente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu main e vou importar agora esse componente. Então, vamos lá.
importar primeiro componente, from, aí você abre ali a aspas, né? 2 pontos para você voltar. Como assim voltar? Tá vendo que quando olha onde eu tô aqui fora, tá? Dentro da minha pasta source, né? Tô fora dos componentes, eu preciso chegar até essa pasta de componentes. Se eu quero entrar em um caminho relativo, eu vou colocar ponto barra, e aí vai me dar acesso a esse caminho. Se eu quero voltar 2 caminhos antes, eu vou colocar 2 pontos e aí eu vou colocar a barra. Beleza? Então, um ponto só significa que eu vou entrar em uma pasta, está à frente, está mais abaixo do que onde eu estou no momento. Se eu estou no main, quero entrar no componente, eu estou indo para frente, não voltando, tá? Então vamos lá. Agora eu vou apertar de novo aqui, barra, primeiro componente, barra index, beleza? Importei e agora eu vou trocar o meu app e vou renderizar meu primeiro componente, tá? Ele está me dando algum erro aqui. O que ele falou? Make sure to name with JSX. Bom, devs, eu ainda não tinha utilizado o Vite com JS, né? Acabei de testar. E eu vi que os desenvolvedores que eu li aqui na internet, dei uma pesquisada, os devs lá do Vite mesmo, eles falaram que agora está sendo obrigatório você utilizar o JSX, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu só... então, galera, acaba sendo obrigatório você utilizar o Vite com o JSX. Mas por que eu falei que não é obrigatório? Porque se você utilizar o CRA, o Create React App, você vai poder utilizar a extensão JS. Claro que o JSX realmente é a extensão correta, se a gente for levar ao pé da letra. Mas eu queria mostrar para vocês que é opcional, Create React App, você não é obrigatório utilizar JSX. Muda alguma coisa? Não, eu acho que é mais porque você pode ver aí pelo YouTube algum tutorial com JS e falar, poxa, mas eu uso o JSX, acho que está errado. Não está errado, beleza? Então, com Vite se torna obrigatório você utilizar o JSX, tá bom? Então, vamos lá, galera. Isso não vai atrapalhar a gente de forma alguma, porque é literalmente a mesma coisa. Olha lá, nós temos aqui então o nosso oi e o nosso input. A gente pode escrever o que a gente quiser aqui, tá bom? Então, a gente criou o nosso primeiro componente. Eu queria mostrar para vocês aí, né, a forma de criar, a forma de exportar, como importar. Então, acho que ficou bem bacana. Valeu? E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Galera, nessa aula, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre props. O que são props? Props basicamente são propriedades, ou seja, são valores que nós passamos na nossa aplicação de um componente para outro. Então, quando você pega lá o seu nome e joga ele do componente 1 para o 2 poder utilizar, você está passando uma props, beleza? E agora vendo aqui bem na prática o que é isso, nós vamos antes montar aqui no nosso primeiro componente, ainda no primeiro componente, tá? A gente vai montar aqui um H1, vamos colocar aqui, preencha o formulário, beleza? Preencha o formulário e vamos colocar aqui uma label, que é uma etiquetinha, né? Vamos deixar por enquanto vazia e vamos colocar aqui um input, beleza? Input type vai ser text mesmo, tá? Só para a gente ter aqui uma base. A gente não vai mexer muito em CSS, a gente não vai se aprofundar nesses pontos necessariamente, tá bom? O foco aqui, como eu disse, é o React, são as ferramentas do React. Então agora, vamos ver aqui, preenche o formulário, a nossa label não está aparecendo, mas já temos aqui nosso input, né? Então agora, vamos supor que aqui na minha label, eu quisesse receber de um componente by, qual que é o nome dessa label? Como que eu posso fazer isso? Então vamos lá. Nós vamos criar então aqui o componente py, tá bom? Componente py, vou chamar assim, componente py, para ficar bem intuitivo. E dentro aqui nós vamos criar o nosso index.jsx. Index.jsx é o nome padrão, tá bom, pessoal? A gente costuma colocar assim mesmo, não tem problema nenhum, é a formatação padrão dos nomes, então, mas não vai confundir a aplicação de saber qual que é qual? Não, porque cada um está em uma pasta. Então, cada um está alocado em um espaço de memória diferente do seu computador. Ele não vai, só porque o nome é igual do arquivo, ele não vai entender que é a mesma coisa. Ele sabe que o caminho é outro, então são outras informações, beleza? Só a título de curiosidade. Então, novamente, eu vou importar React, vou criar aqui nosso componente, do mesmo esquema que eu criei lá, componente py. Estou utilizando aqui o React Snippets, que é uma biblioteca onde você pode ter alguns atalhos, digamos assim, né, para você... atalhos para você conseguir... Você tem alguns snippets, então dá para criar mais rápido aí sua função, os seus componentes e tudo mais. Beleza? Mas é a mesma coisa, tá? Então agora, o que a gente vai fazer aqui no nosso index.jsx? A gente vai trazer aquele primeiro componente e vai renderizar ele aqui dentro, tá?
E aí, para esse componente que a gente vai renderizar, a gente vai passar uma prop para ele, beleza? Então vamos lá, olha só. Agora a gente vai importar aquele componente. Então a gente vai vir aqui em import, dentro do componente Py, primeiro componente. E aí, ó, ele já me deu aqui o caminho relativo, mas deixa eu ver, isso está certo. E agora eu vou vir aqui e vou renderizar um componente que eu construí dentro de outro. Como esse componente ele não recebe nenhuma informação, ele tem um fechamento vazio, então a gente vai abrir e fechar ele na mesma tag, beleza? Dessa forma aqui. E agora, no nosso app JSX, aliás, no nosso main JSX, nós vamos vir aqui e vamos importar o componente Py, from, vamos lá no diretório dele, components, componente Py. Não precisa importar o index, tá? Se você importar até essa pasta final, ele já vai importar tranquilamente, tá bom? Tanto faz você fazer assim ou assim. E aí a gente vai renderizar ele aqui no nosso DOM, beleza? E olha lá, está funcionando, beleza? Se eu atualizar, funcionou. Então quer dizer que meu componente Py está recebendo o meu componente filho, que é o primeiro componente, e eu estou renderizando o componente Py no meu app, no meu main JSX aqui. Ou seja, está tudo funcionando. Como eu disse para vocês, é uma hierarquia, né? Tem o componente Py, o componente filho, e não tem problema nenhum você renderizar um dentro do outro, vai funcionar perfeitamente. No final das contas, o importante é que o fluxo esteja correto. E agora eu vou passar esse componente, eu vou pegar esse componente Py, dentro aqui do meu componente eu vou criar uma const e eu vou colocar como nome da etiqueta, que é a nossa label. E vou colocar aqui, preencha com o seu e-mail, uma string. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse nome dessa etiqueta e vou passar como props. E aí, como eu faço isso? Dentro do meu componente que eu quero transferir para ele, né, essa props, eu vou abrir dentro dessa tag de fechamento dele aqui, né? Se fosse um componente assim, ó, deixa eu mostrar para vocês, sem fechamento vazio, fosse um componente que recebesse algo dentro dele, então ele tem essas duas tags, né, como vocês viram, aí não tem problema nenhum, você vai colocar aqui essa prop, tá? Aí você vai passar por aqui. No caso, como é um fechamento vazio, né, a gente deixa daquele jeito que estava aqui, beleza? E agora eu vou colocar assim, o nome da minha prop, então pode ser qualquer nome, eu vou colocar de propósito para vocês verem aqui, igual, e aí você vai, lembra daquela chave que a gente viu, aquele curly brace, que é o nome, né? E a gente viu lá nas primeiras aulas, então a gente vai utilizar ele aqui agora, abrindo e fechando, e vamos colocar nome da etiqueta, tá? Olha só, a gente acabou de transferir a prop, nome da etiqueta, na verdade o valor, né, via prop para o nosso primeiro componente. E agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui no primeiro componente e para receber essa prop, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui props, literalmente é qualquer nome, tá? Aqui também não tem problema algum, como parâmetro da nossa função, do nosso primeiro componente. E agora, antes do nosso return, porque lembrando que tudo o que vai aqui é JavaScript, tá? Aqui em cima é JavaScript. E o que está depois do return é HTML. Então, eu não posso vir aqui e simplesmente colocar assim, atribuir um valor aqui, const test igual a 1. Não posso, tá? No meu JSX, que é o que está depois do return, eu não vou aplicar esse JavaScript de atribuição, criar funções, eu vou apenas mesclar o HTML com o JavaScript. Então, se eu quero fazer uma atribuição, se eu quero colocar um console log, alguma coisa, eu vou fazer antes do return. E agora, eu vou dar um console log para que nós possamos ver no console do navegador o que a gente recebeu de propriedade, beleza? Eu vou colocar aqui props e vamos lá ver agora no nosso navegador o que a gente está recebendo. Então, eu vou inspecionar, vou vir no console, vou dar um reload aqui e olha só, a gente está recebendo as props e aqui dentro, olha o que eu queria mostrar para vocês. Perceba, é um object, tá bom? É um objeto. Então, significa que a props ela vem em formato de objeto. E cada propriedade que está dentro é a prop que você está passando. Então, se eu passar 10 props, eu vou receber 10 propriedades dentro desse objeto, cada um com sua respectiva valor de propriedade que eu transferi. E agora, se eu quiser acessar esse qualquer nome, que foi o nome da prop que eu dei lá, como que eu vou fazer para acessar? Eu vou vir aqui, né? Vou colocar dentro da minha label, porque é aqui que eu queria colocar essa prop, né? O nome da nossa etiqueta, e vou colocar aqui props, e vamos ver o que vai acontecer. E bom, óbvio que deu erro, porque o que ele está falando aqui, objetos não são válidos como React-Tilde, ou seja, eu não posso colocar dentro do meu JSX um objeto. Então o que eu preciso fazer para acessar o objeto? Ponto
qualquer nome, que é o nome da minha propriedade. Então agora eu estou acessando a propriedade desse objeto e olha lá, preencha com o seu e-mail, tá bom? Ah, mas tem uma forma melhor de fazer essa props ponto, não ficou muito legal. E é verdade, não ficou muito legal mesmo. O que a gente vai utilizar aqui como conceito? Algo chamado destructuring. O destructuring, ele é nada mais é do que duas chaves dentro normal, dentro dos nossos parênteses ainda, representando que a gente está recebendo uma propriedade, mas a gente vai utilizar esse destructor para pegar diretamente os valores das propriedades desse objeto. Então agora eu vou acessar diretamente dentro desse objeto, vou extrair a propriedade de qualquer nome. Então eu posso literalmente utilizar qualquer nome aqui diretamente, sem problema algum, beleza? Então olha, fica mais legível, né? Se a gente testar, vamos atualizar, props is not defined, em algum lugar eu esqueci prop aqui no meu console, tá reclamando. E olha lá, funcionou perfeitamente. Beleza? Deixa eu atualizar aqui, ó. Não deu nenhum erro. Fechou? Então, um detalhe. Ah, mas como que eu sei qual que é a propriedade que vai chegar aqui se eu estiver utilizando mais de uma? Então vamos dar o exemplo aqui que eu vou colocar um número que vai ser igual a... Eu posso colocar diretamente, tá? Atribuir aqui o valor, não preciso necessariamente fazer uma atribuição prévia. E agora, se eu for notar aqui, por mais que eu chame a primeira propriedade de número e a segunda de qualquer nome, vocês vão perceber que ele vem na sequência. Então, como qualquer nome vem antes de número, por mais que eu faça o destructuring e coloque o nome respectivo, não adianta, vai vir na ordem. Então, vamos testar. Ó. Eu chamei de número, mas eu vou imprimir aqui no JSX, né? E vamos ver agora o que vai aparecer aqui, ó. 1. Por quê? Eu chamei de número, mas na verdade ela representa essa primeira propriedade de qualquer nome, beleza? Então aí você utiliza, nomeia aqui de acordo com a sequência que você está recebendo. Pessoal, é isso. Aula de propriedade muito importante. Você vai usar muito isso, tá? Principalmente para construir componentes personalizados e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado e bora para a próxima aula. Fala aí, devs! Então estamos aqui para mais uma aula. Agora uma aula de como importar o seu arquivo CSS e estilizar os seus componentes dentro aqui do seu projeto de React, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Assim como a gente já tem um arquivo de CSS, a gente vai agora criar aqui dentro das nossas pastas, tá? E é uma boa prática que você crie o seu arquivo de CSS, não precisa necessariamente ser um para cada componente, mas, por exemplo, se você tem uma estrutura de componentes de uma página, você cria um CSS para ele, aí você cria um CSS global para estilizar o seu container principal, e aí vai, tá? No caso aqui, eu vou criar um CSS direto aqui para todos os meus componentes, vou estilizar todos eles, beleza? Então eu vou aqui dar o nome de componentes.css. Como eu disse, você não precisa criar um para todos, você pode criar um para cada e aí vai do seu gosto. O CSS não tem uma regra específica, tá bom? Criado aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um import dentro dos nossos componentes, no caso a gente vai importar tanto no Py quanto no primeiro componente, e a gente não vai importar um nome, igual a gente faz ali, import React, a gente vai importar o arquivo. Então eu vou acessar aqui no caminho relativo, na verdade eu vou voltar duas pastas, vou voltar de novo, aí eu vou voltar, deixa eu ver, acho que voltei, não, tá certo, aqui, components, e aí eu vou acessar aqui o componentes.css, beleza? E agora, para eu passar a estilização, olha o que eu fiz aqui, eu criei uma class name. A class name, ela nada mais é do que a referência, a etiqueta do seu CSS. Então eu criei aqui container, primeiro componente. O que eu vou fazer agora? Antes de estilizar, eu vou importar aqui também, como é o mesmo caminho, né? Eu vou importar aqui o CSS já aqui no nosso componente Py, tá? E agora eu vou poder estilizar os dois. Eu vou estilizar diretamente o primeiro componente, tá bom? Então eu vou estilizar aqui, vou colocar ponto, tá? Para a gente começar, ponto, e o nome da classe, deixa eu copiar ela aqui, container primeiro componente. Colando aqui agora a gente pode colocar um background color, tá? Esse background color ele vai ser esse aquamarine aqui. Então vamos ver? Pronto, tá? Estilizado. Deixa eu remover esse 1 daqui, tá? Esse número vai ser, na verdade, a etiqueta que eu quero aqui, né? Então deixa eu colocar a etiqueta. Oh, peraí que tá errado aqui, deixa eu ver. Nome, qualquer nome. Qualquer nome, deixa eu importar a própria aqui. Pronto, tá? Tá aqui, preenche. Então tá aqui, preencha
preenche o formulário verde, daí vai, né, atribuindo todas as outras propriedades de CSS que você quiser. Como a gente está usando a mesma folha de CSS para os dois componentes, a gente pode muito bem, por exemplo, criar aqui, vamos criar um H1 aqui, H1, com o título React curso, e aqui eu vou colocar um fragment, que é como se fosse uma div vazia, só para ser o pai aqui desses nossos componentes. Vou aqui identar, Shift Alt F. Pronto, então aqui a gente fez a indentação, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um class name aqui, igual a título, vou colocar como título. E agora, olha só, eu vou colocar aqui, não importa a ordem, tá? Ponto título, e vou aplicar o color de blue. Então eu vou colocar como blue, tá? E vamos ver aqui, olha lá, React curso. E aí, você vai seguindo a estilização, beleza? Não tem muito segredo, CSS é tranquilo, no React mais ainda, beleza? É só ir testando que vai dando tudo certo. E fala aí, devs, beleza? Então nessa aula, galera, vamos falar um pouquinho sobre os hooks. O que são os hooks primeiramente, né? Vamos dar aqui uma introdução aos hooks e depois a gente vai falar sobre o state, o hook state, beleza? Que é comumente chamado aí, né, de use state dentro da nossa aplicação. Então hooks são uma adição do React 16.8, eles permitem que você use o state e outros recursos sem escrever uma classe, né? Então entrou em desuso, como eu falei para vocês, a classe, e aí a gente tem os hooks, e o use state é o primeiro, né? Então o que são os hooks? Eles são funções que o próprio React nos fornece para utilizar na nossa aplicação aí e trazer mais agilidade no desenvolvimento, né? Então pensa só, você tem ali algo que o React está te dando pronto para você usar e causar um efeito na sua aplicação. Então é bem legal. Então agora, usando o useState aqui na documentação, né, o state do hook, né, que nada mais é que o useState, olha o que ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo de um contador. E o contador realmente é um ótimo exemplo. A gente vai estar fazendo um contador aqui, tá? Eu já vou até copiar esse código aqui para vocês, a gente já ganha tempo, tá bom? Eu vou criar aqui, para não confundir vocês, eu vou criar um contador, tá? Nesse contador a gente vai ter de novo o index.jsx. Opa, criei uma pasta. Né? De novo, aqui errado. Index.jsx. Aqui, index.jsx. Vou importar o React. Vou criar aqui classe. Aliás, vou criar meu componente, computador. E vou retornar aqui esse código HTML da própria documentação do React, beleza? Então, olha lá o que nós temos aqui. Agora, o que a gente tem que importar para utilizar esse hook? Como eu disse para vocês, lembra que eu tinha falado? Quando você exporta default, você está utilizando o objeto como se fosse o componente mesmo inteiro, né? O objeto inteiro, o componente inteiro, e quando você exporta sem ser default, você está tirando algo de dentro. A gente vai fazer isso. A gente vai importar de dentro desse componente React o hook e use state. Por isso que a gente coloca vírgula. Daí a gente poderia colocar sem vírgula, é claro que a vírgula só faz parte da sintaxe. Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar use state, tá? Tem problema, mas aqui a gente quer usar o React e o useState, então a gente põe vírgula e a gente coloca aqui o nome do hook useState, depois a gente pode importar o useEffect em seguida e aí vai, tá bom? Então eu estou importando o useState, por isso que eu estou sem ser default, ele é exportado sem ser default, então a gente usa as chaves, beleza? Só para vocês lembrarem aí. E agora o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar esse espaço daqui. A gente vai criar um contador, tá bom? Então o nosso contador, como que a gente declara esse state? A gente vai colocar const, vai colocar aqui o count, já que o nome ele já está como count, e set count igual a useState, que é o nome do nosso hook, e o valor inicial. O que significa valor inicial? É o valor que a variável count, que isso aqui é uma variável, vai iniciar, tá? Então eu vou colocar que vai iniciar como 0, beleza? E aqui o set count é a função que altera o valor da variável. Então vamos ver na prática, olha lá o que a gente tem. Você clicou count, count é o valor da minha variável. Isso aqui significa, estamos colocando o JavaScript dentro do HTML. É o nosso JSX, por isso estamos utilizando aí essas curly braces, né? Essas chaves. E aí aqui embaixo temos um button, que chama, através da função onClick, o setCount mais 1. Tá, Guilherme, eu não entendi muito bem por que está escrito dessa forma. Tem aqui, né, um parênteses abrindo e fechando, uma seta e o setCount. Bom,
Eu já vou explicar para vocês. Fiquem tranquilos, a gente vai chegar aí, beleza? É importante entender essas questões de sintaxe também, de estrutura da nossa função. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês na prática o que o state faz, tá? Antes da gente importar o componente e tal, vamos na prática aqui ver no Instagram o que acontece. Como eu falei para vocês, no Instagram usa React, né? Então a gente pode ver isso aqui acontecendo, mas o state é algo normal do Vue, do React, do Angular. Tá vendo aqui? Eu tô aqui nesse Instagram que eu peguei para vocês aqui de exemplo e eu vou agora seguir o pessoal aqui dessa página. Olha o que acontece. Seguir, tá vendo que ficou 831 seguidores aqui, um a mais? Só que se você perceber, a página não atualizou, porque isso é um state. Ele re-renderizou a página. Então ele renderiza uma vez, então ele re-renderiza. Ou seja, ele trocou aquele valor ali porque ele re-renderizou, ele atualizou com base no state. Então é isso que o state faz. Agora se eu deixar de seguir, olha lá, 830. Não precisou dar um reload na página para fazer isso, sabe? Então é isso que o state faz e aí eu acho que fica bem tranquilo com esse exemplo, né? Agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos, né, vir aqui no nosso main.jsx, vamos importar import contador from um ponto, né, components barra contador e vamos colocar ele aqui dentro para a gente testá-lo, beleza? Então, vamos lá, vamos testar aqui, deixa eu fechar essa página. E olha lá, você clicou 0 vezes. Clique aqui. 1, 2, 3. Funcionou. O que ele está fazendo? Quando eu clico, ele re-renderiza a minha página. O state, ele é muito utilizado. É o hook mais utilizado, tá? Da sua aplicação, você vai ver que você vai usar bastante. E daí, a gente vai para dois caminhos aqui. Primeiro, eu vou explicar para vocês por que utilizar o state e como seria se a gente não utilizasse. Se a gente utilizasse uma variável qualquer, sem ser um estado. E eu vou mostrar para vocês, antes disso, por que a gente está fazendo um clique dessa forma e como a gente poderia reescrever esse código de uma forma mais clara para quem está iniciando. Então, o que significa isso? O onClick, ele espera chamar uma função, certo? O onClick, ele vai chamar uma função que vai ser executada e, na verdade, o onClick ele não recebe o retorno de uma função, ou seja, ele não espera que uma função retorne um valor, ele espera chamar uma função que execute algo, tá? Então vamos lá, por exemplo assim, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, eu vou criar como function para ficar mais claro ainda para vocês. Tá? Deixa eu dar um nome, né, óbvio. A function vai ser aumentar contador. E dentro dessa function, o que eu vou fazer? Eu vou setar o count com count, que é o valor que está atual, mais 1. E eu vou copiar e vou colocar... Na verdade, antes de fazer duas aqui, eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer o acrescentar e o decrementar, beleza? Eu vou substituir. E agora, perceba, eu vou aumentar o contador, vou chamar a função e vai setar o meu contador com count mais 1. Vamos ver se funciona isso. Continua funcionando perfeitamente. Por que eu falei para vocês que não espera um return? Porque o que ela espera é executar uma função callback. Então ela chama uma função que executa outra função, basicamente, tá? Então, ó, se eu der um return aqui, por exemplo, vamos lá. Ele funciona, tá? Mas se você perceber, ele também funciona sem return. Por quê? A função não precisa retornar nada, ele precisa apenas executar aquela linha. Então, beleza. Passamos essa parte, agora eu vou copiar essa função, vou colar ela aqui e vou colocar diminuir contador. E agora a gente vai decrementar esse valor. Então agora a gente tem dois botões. Então a gente precisa ter dois botões. Então a gente vai criar aqui o mais, né? E agora a gente vai criar aqui o menos também, beleza? Então vou colocar aqui um H1, vou colocar um P, clique, e aí eu vou colocar outro botão aqui embaixo, o menos. E aí a função que ele vai chamar é diminuir o contador. E vamos aqui, só para você ver que daria para escrever assim também, ó, const diminuir contador igual a, e aqui seria uma arrow function, né? Então escrevemos de duas formas diferentes. Vamos ver se deu certo? Opa, tá funcionando. E olha que legal, eu vou mudar aqui para vocês. O state está 0, então como vocês estão vendo, ele está apontando para mim 0, né? Que o state inicial é 0. Mas eu poderia colocar no state inicial, e aí vem o JavaScript com as suas mágicas, né? Como o JavaScript permite você misturar os tipos, né? Então, se eu quiser colocar aqui uma string, por exemplo, então, por exemplo, eu posso colocar uma string aqui escrito assim, 0, ao invés de escrever o número mesmo. E olha lá,
você clicou 0 vezes e depois vai para 0, 1. Aí, óbvio, né? Ele vai dar um bug aqui porque ele vai tentar. Ele não vai conseguir converter para number e ele não vai conseguir, obviamente, fazer com que a matemática funcione. Mas só para vocês entenderem o que é o state inicial. E o state inicial poderia, por exemplo, ser 10. Então, o que vai acontecer? Eu quero iniciar com 10. Então, eu posso iniciar com 10, tranquilo, sem problema algum. A renderização vai ser feita, beleza? Então, use state é extremamente útil. Você aí deve dominar state, porque vai te ajudar demais a fazer os seus códigos. E olha só, o que a gente está fazendo aqui? Nada mais é do que uma função com um callback de outra função, que é o setCount. Então aqui eu vou colocar agora, eu vou deixar de duas formas diferentes. Em uma eu tenho uma função anônima, que é uma run function, e na outra eu tenho a função diminuir contador. Eu vou apagar aqui, e olha só, diferente, né? Aqui eu estou aplicando diretamente no onClick, e aqui eu estou chamando uma outra função. E olha só, vamos testar aqui para ver se dá certo. E deu certo, eu vou até atualizar a página para mostrar para vocês. Show! Então galera, useState, muito útil, um hook muito legal do React. E é isso, bora para a próxima aula. Fala aí, devs, beleza? Nessa aula, galera, bora falar um pouquinho sobre componentes dinâmicos. E o que é um componente dinâmico aí, já para introduzir para vocês. Basicamente, é um componente que ele vai ser construído de acordo com um data, de acordo com informações que nós temos. Então, por exemplo, se eu tenho 3 pessoas, eu quero que renderize um componente para cada pessoa. Provavelmente isso é um desafio que qualquer pessoa que está começando no mundo da programação vai enfrentar, principalmente quando estiver utilizando o React, né? E aí você vai pensar, poxa, como que eu posso fazer o JSX renderizar vários componentes de acordo com uma lista, de acordo com diversos índices de um array, e aí vai. Então, como eu gosto de trazer a prática, né? Vamos direto aqui para o código, então, entender isso. Então, a gente vai criar aqui nos nossos componentes o componente dinâmico, vai ser o nome, sem acento, beleza? Não se coloca acento nas nomenclaturas, tá? Mesmo que você escreva em português, deixa sempre sem acento, sem ser cedilha, essas coisas assim. E, bom, vamos lá então criar nosso index.jsx, né? E agora, mesmo esquema, importar o React, criar nosso componente, beleza? E agora aqui dentro eu vou renderizar uma div. Então agora dentro dessa div a gente vai colocar aqui diversos P's, essa tag de itens, né, pra gente listar aqui. E aí eu vou colocar aqui, seu nome é, deixa assim por enquanto só com os 2 pontos e dá um espaço. E sua idade é, e agora o que a gente vai fazer? Vamos supor que a gente tivesse aqui um const data igual a um array de objetos, beleza? O que significa isso? No caso, deixa eu pra cá. Eu vou criar. Então eu vou criar aqui um objeto que vai ter nome, aí vai ter altura, na verdade é idade depois, aí vai ter a altura dessa pessoa, beleza? Então eu vou já copiar aqui, deixa eu na verdade já colocar, então o primeiro nome vai ser João, a string, a idade vai ser um number, vai ser 40 anos e a altura vai ser do tipo, vou colocar como string também, então essa pessoa tem 1,80, aí depois, vírgula, né, próximo objeto. Eu vou ter aqui a Maria. E agora, como que eu faço para mostrar esses dados na minha tela? Porque eu quero mostrar para cada um desses objetos, o João, que tem a idade e a altura, depois a Maria, depois o Felipe, eu quero exibir uma lista dinâmica. Então, por exemplo, se eu clicar em um botão e adicionar mais uma pessoa nesse array, nessa lista, eu quero que exiba também. E a gente vai fazer isso. Então agora a gente vai primeiro importar esse nosso componente dentro do nosso main.jsx, então a gente vai dar um import componente dinâmico. Pronto, importamos, vamos colocar ele aqui. E agora vamos ver se está funcionando. Tá, ok, seu nome é, sua idade é, sua altura é. Agora o que a gente vai fazer? Dentro do nosso componente dinâmico, a gente vai vir aqui e vai inserir o nosso JSX. Então a gente vai colocar uma div aqui também, em volta de todo esse bloco, até para ficar mais legível o que a gente vai fazer. E a gente vai inserir aqui o nosso JavaScript. Então a gente vai colocar esse curly brace, né, que seria o nossas chaves, né, para a gente poder fazer aqui a inserção do JavaScript. E a gente vai colocar assim, ó, data.map para a gente mapear, ou seja, iterar cada um desses elementos. Então a gente vai passar por esse elemento, depois por esse, depois por esse. E eu vou mostrar para vocês de uma forma mais fácil de entender.
E aí a gente vai criar aqui um parâmetro dentro desse método map, que vai ser o nosso item. Vamos colocar como pessoa, para você entender bem certinho, igual, na verdade, igual, né, maior, nossa flecha, e o return aqui que a gente vai ter. Então, dentro desse return, a gente vai retornar o quê? Vamos lá. A gente vai retornar todo esse HTML. Então, a gente vai jogar ele aqui dentro. Aqui. E vamos arrumar essa indentação que está bagunçada. Pronto. E agora, nós estamos fazendo um map, né? Basicamente. E para cada um dos itens, a gente vai retornar o quê? O nosso HTML. Então, a gente vai retornar isso. O que é o efeito prático? Seu nome é, sua idade é, sua altura é. Ou seja, eu tenho 3 renders, porque eu tenho 3 itens nessa lista, nesse array. Então, se eu der um console log ali no nosso navegador para a gente ver o nosso data, então olha aqui, data, vamos ver o que está retornando, a gente consegue entender melhor essa questão de item. Então, ó, eu tenho o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Para cada um dos índices, ele vai fazer a renderização. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente quer exibir esses dados para cada uma dessas pessoas. Então, o que eu vou fazer? Aqui a gente vai abrir de novo a chave, né, abrindo e fechando, e vamos inserir a propriedade. Então, eu quero exibir pessoa, lembrando que tudo isso é um objeto, então eu tenho que acessar a propriedade que eu desejo. Porque se eu colocar só pessoa, olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro, ele vai reclamar que não pode renderizar um objeto aqui. Então eu quero acessar pessoa, ponto, nome. Depois eu quero fazer o mesmo com pessoa, ponto, idade. E depois eu vou fazer o mesmo com pessoa, ponto, altura. Beleza? E agora vamos ver se funcionou. Olha só, funcionou, deu certo. Tá? Então eu tenho aqui, seu nome é João, sua idade é 40, sua altura é 1,80. Aí eu tenho depois a Maria, depois eu tenho o Felipe. E é claro que você pode organizar isso melhor. A gente poderia, por exemplo, passar um class name aqui, igual a container dinâmico. Vamos colocar só esse nome só para a gente conseguir entender melhor o que é essa classe. E agora, dentro aqui eu vou colocar, dentro dessa estilização, eu vou estilizar para ficar mais fácil da gente ver. Eu vou colocar um display flex. Vamos ver se já aplicou o que eu queria. Isso, beleza, assim já ficou melhor já. Então eu apliquei um display flex, posso aplicar um gap também aqui, horizontal, aliás, vertical, só para separar um pouco mais esses caras aqui. Aí, pronto. Então agora a gente consegue ver que o nome é João, a idade é 40, a altura é 1,80. Eu posso também colocar, só para facilitar mais, um flex direction column. E aí eu vou ter isso em coluna. É como estava, né? Então, bom, galera, é isso, tá? Componentes dinâmicos, dá pra gente fazer diversas manipulações, como adicionar mais uma pessoa, e ele vai renderizar também, beleza? E vai incrementando essa lista, então se fosse uma lista dinâmica aí de uma API, por exemplo, você estaria sempre renderizando o componente de acordo com os índices aí disponíveis nesse seu array, beleza? É isso, espero que tenham curtido e bora para a próxima aula. E fala aí, devs! Galera, agora nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre mais um hook que chama-se useEffect. Esse hook é muito utilizado para quando nós queremos causar uma atualização na nossa página, na nossa aplicação, após a construção do DOM. Então, o que ele fala aqui na nossa documentação? Permite executar efeitos colaterais, né? Por isso que chama effect, né? useEffect. E se a gente olhar aqui, ele fala que o exemplo é baseado num computador, mas nós adicionamos uma nova funcionalidade. Nós definimos o título para ser uma mensagem customizada que inclui o número de títulos. Então ele fala aqui, buscar dados, configurar subscription, mudar o DOM manualmente dentro dos componentes são efeitos colaterais. Então, ó, buscar dados, ou seja, ele quer dizer o quê? Provavelmente ele está se referindo à assincronosidade que tem de uma requisição de API, por exemplo, né? E mudar o DOM também, porque o que ele está fazendo aqui? Ele está alterando a quantidade, né, e exibindo a quantidade atualizada, então isso é um efeito colateral. Porém, por si só, o state já faz esse efeito, né? Porque quando você muda o valor lá no seu contador, ele já vai estar automaticamente atualizando a tela. Então, de certa forma, a gente já viu isso, e eu vou fazer de novo, porque a gente vai utilizar o contador, mas vamos lá. Vamos colocar o contador na tela aqui. E isso, na verdade, já é um efeito colateral, se a gente para pensar. Mas é óbvio que a gente não consegue fazer isso só com o state, porque existem casos onde você
não vai ter estados manipulando essas mudanças, você precisa realmente de uma função, e o useEffect ele é uma função, como vocês estão vendo aqui, né? Ele é uma função com outra função dentro, que chama-se função callback, e a gente vai ver tudo isso em detalhes, mas para explicar para vocês, é basicamente fazer uma atualização após a construção do DOM. Então ele fala, de vez em quando nós queremos executar algum código adicional depois que o React atualizou o DOM. Então vamos lá ver isso aqui melhor? Então vamos criar aqui um componente, vamos chamar de componente efeito. Novamente, vamos criar index.jsx, vamos importar React. De cara, a gente vai importar tanto o useEffect como o useState, não importa a ordem, isso é o de menos, tá? Vai funcionar de qualquer jeito. E agora, vamos aqui criar nosso componente, que vai se chamar componente efeito, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui a utilização do useEffect, tá? Esse componente efeito vai renderizar aqui para a gente um estado, e esse estado vai ser alterado dentro do nosso useEffect. Então agora a gente vai criar aqui uma função com o useEffect, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? Basicamente fazer isso é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. useEffect, aí você coloca uma function e declara aqui. É a mesma coisa, tá? Porém aqui é uma arrow function, né? Então fica mais legível e é assim como a gente costuma utilizar, tá bom? E aí aqui, vírgula, a gente coloca um array de dependências. Esse array, ele pode ter diversas variáveis que quando alterar o valor delas, ele vai voltar no useEffect e vai atualizar de novo. Porque como que ele funciona? Bom, e o useEffect, ele basicamente carrega uma vez quando o seu DOM é montado, sua página monta, os componentes renderizam, ele passa uma vez e renderiza o useEffect. Porém, se tiver algum valor aqui dentro, por exemplo, vamos supor que existe algo chamado valor, e depois que montar o DOM, eu vou clicar no botão e vou alterar, a gente vai fazer isso na prática, eu vou alterar um valor, e quando esse valor se alterar, eu quero de novo que renderize o useEffect. Perceba, eu não necessariamente estou montando todos os componentes de novo, mas eu estou mudando algo. Então eu estou causando um novo efeito, e quando eu causo um novo efeito, eu chamo o useEffect porque eu passei para ele como dependência esse valor. Na prática, é bem simples, a gente vai ver aqui. Então, vou criar aqui uma const, vai chamar título, set título, tá? Aqui, igual a gente fez aquela hora, useState, e o valor inicial vai ser, vamos colocar, começando com useEffect, vai chamar assim. Esse vai ser o valor inicial, que é uma string. Agora o que a gente vai fazer? Aqui dentro, a gente vai aplicar as nossas alterações. Então, toda vez que eu clicar no botão, eu vou... Aliás, quando eu clicar no botão, né, eu vou setar o meu título para, começando com o useEffect, né, que era o nome, eu vou colocar aqui, estou no useEffect. E bom, como que eu fiz aqui? Eu coloquei, então, criei um H1, que é o nosso componente, e quando a nossa página for renderizada, vocês vão ver que vai acontecer uma diferença aqui do que aconteceu anteriormente no computador. Agora, o estado inicial é esse, mas quando executar esse componente, ele for montado, ele vai passar aqui no useEffect. Não preciso chamar essa função do useEffect, ela executa automático, uma vez quando a página renderiza ou, né, quando você colocar dependências, ele vai executar novamente. Então, olha lá, toda vez que renderizar, vai mudar o título para estou no useEffect. Então, vamos lá ver o que vai acontecer agora. Eu vou estar renderizando esse componente lá dentro do meu contador, tá? Eu vou pegar e vou importar aqui. Import componente efeito from componente efeito. E agora eu vou renderizar ele aqui, que é o nosso título, né? Ele não vai receber nenhuma prop. Beleza. Então vamos lá, olha só. O que está exibindo para a gente? Estou no useEffect, né? Por mais que essa mensagem inicial no nosso componente efeito, ela esteja aqui, se eu tirar, realmente vai funcionar. Se eu tirar aqui essa função que está alterando o valor, ele vai começar com estou no useEffect. Porém, o que acontece com o useEffect? Ele vai ter um valor inicial lá no nosso estado, mas quando a página é executada, ele muda esse valor. A gente está pedindo para ele mudar. E aí comprova-se que o useEffect ele faz realmente esse efeito colateral de a página foi montada, né, o DOM foi montado, foi atualizado, ele vai fazer uma nova renderização do DOM para alterar o valor, né? E a gente pode fazer aqui para vocês verem uma aplicação um pouquinho mais elaborada. A gente pode criar aqui, vou colocar como quantidade
e set quantidade igual a useState 0. A gente vai criar como se fosse um outro contador aqui. O que vai acontecer? Quando ele entrar aqui, ele vai setar o valor como quantidade mais 1 antes de exibir a mensagem, né, para a gente ter o valor ali atualizado. Ele vai pegar e vai incrementar 1. E eu vou exibir aqui StoneIsEffect, StoneIsEffect pela espaço concatena quantidade concatena espaço de novo vez. Então a gente vai ver quantas vezes ele passou no isEffect. Bom, vamos lá. Vamos supor, né, para isso funcionar aqui eu preciso passar o array de dependências, então como eu não passei, o que vai acontecer? Se eu vier aqui, ele deu ignore a number ali, quantidade, Então vamos lá, olha, a gente está executando, né, o isEffect pela primeira vez, beleza? Ele realmente está pegando o estado inicial aqui e está ignorando, né, como a gente já viu ali, esse estado inicial, porque ele renderiza novamente, e agora a gente vai criar um gatilho, uma dependência para ele ficar renderizando toda vez que algo acontecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o componente py e vou passar essa função, aliás, eu vou pegar no meu contador, eu vou passar essa função setCount, aliás, o valor count para esse componente, então eu vou colocar aqui como contador e vou passar para ele. Vou receber esse valor aqui no componente efeito, então a gente vai receber daquela forma destructuring, né, que a gente aprendeu. Então aqui contador. E toda vez que o contador for alterado, ou seja, o valor lá do meu... Toda vez que eu apertar o botão para cima ou para baixo, não importa, porque é o mesmo estado, eu vou estar mudando aqui e alterando a quantidade. Então vamos lá, ó. O que acontece? Vou atualizar. Nenhuma vez. Começou ali, você clicou 10 vezes, né? Mas é só o valor inicial. E StoneIsEffect pela 0 vez, agora pela 1 vez, 2. E aí, perceba, os estados são independentes, né? Se eu estou decrescendo, aqui continua aumentando, porque vai ser sempre mais 1, mais 1. E o que a gente está vendo que está acontecendo? Ele está passando no isEffect e está executando essa função após aquele outro estado estar sendo alterado. Porque se você perceber, eles não têm correlação direta. Tanto que eu vou tirar aqui o contador e você vai perceber que ele não, apesar de causar uma nova renderização quando eu clico no botão, ele não vai renderizar. Ó. Pode perceber, eu vou atualizar aqui. E se eu clico aqui, ele não muda esse estado. Aí você poderia pensar, poxa, mas se era para acontecer isso, né? Porque ele tá... ele passa por aqui uma vez. Exatamente, ele passa por aqui uma vez. Essa re-renderização daquele componente não altera aqui. Então, se você quer criar esse efeito colateral após a alteração de um estado, de outro componente, você pode receber essa função, esse valor no caso da função, né, que é o nosso state aqui, contador, e fazer essa alteração, e aí você tem aí o uso do useState, e aí você consegue ver o useEffect funcionando de uma forma bem legal, beleza? Tem vários usos, mas esse é o básico, useEffect sempre ajuda muito, tá? Então, realmente, vale a pena você dar uma atenção especial para o useEffect e para o useState. Um erro muito comum quando a gente aprende a usar useEffect é a gente querer utilizar o useEffect junto com a alteração de um estado. Então, se você pegar o useEffect e colocar ele aqui, ao invés de você criar uma função, né, ali, como a gente criou, para alterar aquele valor, a gente vai alterar ele dentro do useEffect. Só que isso, consequentemente, vai gerar duas renderizações, né? Então, vamos supor que eu vou alterar o valor toda vez que o contador alterar. Então, eu estou criando aqui, vou tirar isso aqui, tá? No caso... Então, agora, vamos ver o que acontece quando você cria um... Ó, eu vou tirar primeiro essa dependência, tá? Para você ver aqui. Ele não tá... Ele já tinha bugado ali, mas enfim, ó. Ele tá normal, tá funcionando normal, realmente. Ele passa aqui uma vez, inclusive, por isso que ele começa com 9, né? Ele renderiza o useEffect uma vez. Só que agora eu vou colocar como dependência o próprio valor. E aí você vai ver claramente o que acontece quando o estado altera-se. Ou seja, vamos lá. Coloquei aqui, olha lá. Sozinho, sem eu apertar nada, ele está contando diversas vezes. Por quê? E o estado sendo alterado causa uma nova renderização na página. Essa nova renderização executa o useEffect. Só que você está alterando o valor e aí você está criando um loop. Então aí comprova-se para vocês o potencial do useState e também do useEffect na prática. Criamos aí um loop infinito. Então bora tirar isso aqui. Vamos voltar, né, como estava aqui, diminuir o contador. Já está aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí sobre useEffect. Bora para a próxima aula. Fala aí, devs. Beleza? Galera, essa aula é para quem não conseguiu entender muito bem a aula anterior, ou com alguma dúvida, porque o que a gente fez, eu quero aprofundar aqui para vocês nessa ideia de passar
por props, além de um dado, passar uma função. Então, apesar dessa aula ser rápida, eu acho que é importante. Porque o que a gente pode fazer aqui no React é tranquilo, é permitido, é uma coisa normal no React você passar uma função, né, através de props. É algo que você consegue fazer tranquilamente. E aí você consegue executar essa função, né, no seu componente filho. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar esse setCount, posso passar ele aqui, ao invés de contador, eu vou colocar alterar contador, como o nome da minha prop. Vou passar aqui o setCount. E agora, se eu vier aqui no meu componente efeito, eu vou estar importando aqui o alterar contador. E vou dar, antes de tudo, um console log para vocês poderem ver o que vai acontecer. Então, olha só. Vou colocar aqui set state, só para a gente saber o que é. E aí, do lado, eu vou colocar o alterar contador. E vamos lá dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Ó, aqui no meu console, vou atualizar. Tá vendo que a gente está recebendo um set state aqui? E o que está falando? Que é uma função. Então, isso não é um valor, não é um dado, é uma função. Então, consequentemente, eu consigo receber uma função. Até mesmo você pode passar componentes via props, tá? É permitido no React, você consegue fazer isso. E aí eu consigo pegar esse alterar contador e eu posso fazer, por exemplo, assim, quando eu apertar o botão, né, eu, ao invés de aqui no nosso contador. Então agora o que vai acontecer? Quando eu passar por aqui de cara, eu já quero que você altere o contador e coloque para mim aí, vamos colocar no contador useEffect me alterou. E alterou. Então olha só o que vai acontecer. Você clicou e o useEffect me alterou. A gente conseguiu alterar o valor do useEffect. E aí, ó, a gente já não tem mais um number, né? Então, consequentemente, a gente fica com a string, sempre que estiver renderizando vai cair ali e vai ser alterado o valor. Então, aí a gente tem um pouquinho do que dá para fazer com as props, né? Avançando um pouco mais. Isso se estende para componente, dá para realmente, a prop ela te dá um leque de opções muito grande e com o console você consegue saber o que está acontecendo ali. Então é isso, devs. Bora para a próxima aula. Fala aí, devs. Beleza? Pessoal, para encerrar nosso curso com chave de ouro, bora ver um pouquinho sobre renderização, if, else. A gente já viu um pouquinho de laço de repetição com o map, né? Que a gente consegue iterar ali os dados e, de certa forma, é um laço, né? Não deixa de ser. Mas agora a gente vai ver if, else, porque é bem comum a gente precisar utilizar. No React, como né, no JavaScript, e qualquer outra linguagem, na verdade, o if, else ele é padrão, é bem tranquilo de utilizar. Mas a gente tem alguns macetes aqui que a gente pode estar vendo para a gente entender melhor como fazer isso com o nosso componente, ou seja, uma renderização condicional do HTML. Nossa, isso é muito importante porque, assim, diversas vezes você vai precisar usar e pode ser que realmente essa aula seja determinante, às vezes, em você resolver ou não um bug aí na sua aplicação, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar algo bem simples para a gente começar. Eu tenho o useState aqui, eu vou fazer assim. Eu vou criar um botão vai alterar o valor do meu estado. Então, primeiro, eu vou criar aqui um valor chamado eu vou chamar de ativado, tá? A gente saber que é um botão que tem essa função. E aqui o state inicial vai ser false, tá bom? Então, o que a gente vai começar aqui? A gente vai começar pelo if com o end, tá? O end é esse operador aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês. Igual a end. Então, a gente vai fazer uma renderização condicional. Então, a gente vai começar com if else, utilizando o operador end, que significa o que, basicamente? Se algo estiver verdadeiro, você vai renderizar esse HTML. Se não estiver, você não vai renderizar. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Antes do nosso map, a gente vai colocar o ativado aqui e vai colocar 2 is comerciais. Então, a gente está querendo uma condição que, se isso for verdadeiro, você vai renderizar essa lista. Se não, você não vai renderizar. Se a gente vier aqui, nós não temos nada. E não é nenhum erro, tá? Ó, se eu vir no meu console, só um errinho que eu tinha cometido aqui, pessoal, que é useState, tinha colocado state. E agora, se a gente for olhar a nossa aplicação, olha só. A gente tem os datas aqui, né? Ou seja, a gente tem nossos objetos, mas não está renderizando nada, porque a condição ela não é verdadeira. Então, se isso aqui não é verdadeiro, eu não vou renderizar, tá? E aqui, no nosso HTML, a gente acaba utilizando o if ternário ou esse if com o end, tá? Com o end operator aqui. Então, a gente não vai chegar aqui, é muito difícil você ver alguém fazer isso. If, algo é verdade, você renderiza, return. Dentro do nosso JSX, a gente vai acabar utilizando ou if ternário, ou esse if aqui. Esse tipo de if com o end operator, você vai utilizar mais quando você quer que algo aconteça ou não. E o if ternário, que eu já vou mostrar para vocês, é mais quando você quer que algo aconteça ou outra coisa aconteça, tá?
Então, vamos lá. Primeiro de tudo, se eu trocar aqui para true, olha só. O que vai acontecer? A minha lista está renderizada. Tá tudo certo. Deixa eu fechar o console aqui. Beleza, porque a gente mudou o valor para verdadeiro. Então, agora a gente vai criar um botão simples que começa no estado com false. E aí, E fora aqui fora desse JSX, que está sendo mapeado, nosso data e tudo mais, a gente vai criar um button que vai chamar assim, mostrar lista. Inclusive, eu já vou usar aqui para vocês, dentro do nosso OnClick, uma questão bem legal para vocês já conhecerem, que é quando a gente deseja... Ó, tem algum erro aqui. Set valor, set ativado, na verdade, né? Vai ser... Então, pessoal, quando nós queremos criar um estado em que nós, ao clicarmos, estamos alterando para true ou para false no mesmo botão, basta que a gente coloque o valor diferente, porque se estiver true, ele vai mudar para false, se estiver false, ele vai mudar para true. E aí a gente tem esse efeito aqui, olha que bacana. A gente consegue exibir e não exibir a lista. Então, temos aqui a nossa condicional, né, na Swift com end operator, tá? Que a gente consegue exibir ou não exibir, né? Se for false ou se for true. Mas se a gente quiser uma condição onde a gente vai fazer um if ternário, tá? Onde a gente vai agora ter a exibição de algo se for verdadeiro e se for false, outra coisa. Então a gente não tem como, nesse caso, não exibir nada. A gente poderia até criar uma div vazia, sem nada ali, ok? Mas o recomendado nesses casos, quando eu só vou renderizar algo se for verdadeiro, somente se for verdadeiro, eu utilizo o end operator. Se eu for utilizar algo e se for false ou true, aí sim eu vou utilizar o ternário, tá? Então o end operator, você vai ver ele sendo muito utilizado exatamente em condições assim, onde quando for verdadeiro eu quero renderizar e assim por diante. Bom, pessoal, agora eu vou criar aqui para vocês, antes da gente avançar para o próximo if, mostrar um pouquinho da questão de atribuição de valor de variável, tá? Então, com o if ternário, você pode literalmente chegar aqui e alterar, atribuir através de uma condição verdadeira ou falsa o valor da sua variável. Então você pode fazer assim, se está ativado o botão, meu nome vai ser Gui. Se não, vai ser, vou chamar Guilherme, beleza? Nome completo. Então, eu vou agora renderizar esse nome aqui, só para a gente ver ele sendo alterado aqui dentro da minha div. Vou colocar um H1 e vou renderizar esse cara aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Guilherme, o botão está desativado. Agora Gui, beleza? E mesmo não sendo um state, ele está sendo alterado porque a página é re-renderizada e ele vai de novo fazer a verificação, tá? Então esse estado, ele está permitindo que isso aqui fique dinâmico, essa nossa atribuição, beleza? Então olha só. Agora, você não consegue fazer isso aqui assim, if ativado, por exemplo, if ativado, você não consegue, tá vendo que já ficou verdinho? Ele não está nem reconhecendo, né? Então não tem como fazer isso, tá? Eu consigo fazer, daí o if else tradicional, outras atribuições, por exemplo, se o nome é igual a Gui, então imprime um alerta para mim, um alert, que vai imprimir assim, o botão está desativado. Se não, no caso está ativado, né? Ativado. Se não, nosso else não precisa de condição, porque é o contrário. Se não é Gui, ou seja, se não for Gui, ele vai executar o else obrigatoriamente. Ele vai exibir um alert que o botão está desativado. Desativado. Vamos ver agora o que aconteceu aqui. Renderizou. Então vamos lá. Olha só, o botão está desativado. Ele já chegou aqui. Renderizou mais de uma vez, enfim. Agora eu vou clicar, o botão está ativado. Ele está renderizando duas vezes, não sei exatamente porquê, mas enfim. Está funcionando e aí eu consigo fazer a mudança, tá? Olha só. Pronto. Então nós temos aqui o if else tradicional, né? O if ternário fazendo atribuição de variáveis. E fechamos, galera, com chave de ouro nosso curso de React, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um curso aí que eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Realmente, a minha ideia foi ajudar a galera que está começando com aquelas dicas primordiais, aqueles conceitos muito importantes, tanto de base como de teoria. Curtiu? Não esquece de compartilhar, me marca lá no LinkedIn, compartilhando com a galera que você está estudando, que você viu o curso. Manda para os seus amigos que estão estudando programação, que querem entrar na área. Coloque suas dúvidas, comentários aí. Me segue no Instagram,
LinkedIn, todas as redes sociais aqui embaixo, beleza? O repositório do projeto também. Espero muito que tenham curtido. Valeu, galera. Contribui com o seu like, inscreve-se no canal, compartilha. Tamo junto. Forte abraço. Fui.